Estimados irmãos, Shalom. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Master Coach em prol da administração da palavra. Esta rúbrica Master Coach enquadra-se na nossa subcategoria de coaching, esta que é o coaching espiritual, que tem como intuito proceder à difusão da palavra de Deus ou do Evangelho, a difusão de Cristo enquanto mistério do plano de Deus, por intermédio do guia ou da orientação do Paráclito, que hoje é o mestre do ensino, aquele que Cristo prometera que não iria nos deixar órfãos, antes tivera ele que partir para que houvesse a descida do principal. Isso ocorreu principalmente e fundamentalmente na inauguração da igreja registrada no livro Atos dos Apóstolos, quando os discípulos, obedecendo à orientação de Cristo, aguardaram mais um tempo até que houvesse a descida do Espírito Santo. E esse Espírito Santo que hoje tem a função de edificar, de consolar e de exortar a sua igreja para que ela possa permanecer coesa, unida e em operações complementares, cientes de que todos os dons servem ou são operações do mesmo Espírito, cientes de que todas as missões, todos os serviços igualmente servem ao mesmo Deus ou ao mesmo Senhor. É assim que nós pretendemos, por esta via, materializar a nossa visão ou a nossa missão, que é formar novos discípulos pelo Espírito Santo. É através desta escola de profetas, que faz parte do programa a Academia de Liderança Servant Leadership, pela qual nós materializamos este projeto, que é a partilha e a divulgação das Escrituras, com o intuito de formar novos líderes, cientes de que a liderança cada vez mais converge com a espiritualidade. Para a aula de hoje, vamos falar de Abraão, homem de fé. Livro de Gênesis, capítulo 12, verso 1 a capítulo 16, verso 16. Esta nossa conversa de hoje vai estar dividida em 6 partes. A primeira parte, vamos falar do momento em que Deus chama Abraão e em troca, em complementação ao chamado, faz ao Abraão promessas. Depois vamos ver o momento em que Abraão, obedecendo a promessa de Deus ou o chamado de Deus, sai juntamente com Sara e vão até Canaã. Chegados a Canaã, porque existia uma forte fome, então eles entendem partir de Canaã para o Egito. Chegados ao Egito, eles permaneceram lá algum tempo, cumprida a missão, voltam do Egito e se instalam no local onde ergueram o primeiro altar na terra de Canaã. Depois é quando, neste momento, há a separação entre Abraão e Ló, em que, no caso, Ló decide ir para o Oriente, que é o seu lado esquerdo, e Abraão, neste caso, decide permanecer em Canaã. Depois é quando o Senhor, dizendo para que Abraão erguesse a cabeça e olhasse para toda a superfície, esta fosse o princípio da materialização da justiça de Deus, quando induz a que o próprio Abraão fosse recuperar a Ló os seus haveres, todos os povos. É quando Abraão, voltando vitorioso, reconhece Melquisedeque como rei, dando a este dízimos. É quando o Senhor, por fim, já firma uma aliança com Abraão. E, por fim, Sara, porque era estéril, entende que Abraão poderia, em cumprimento da promessa da aliança com Deus, porque Abraão tanto aguardava por um filho. Então, Sara, esposa estéril de Abraão, sugere a que Abraão se encontre com a sua escrava Agar e dali ele tivesse um filho. Antes de começar este tema e de cobrirmos com maior profundidade, vamos recuar até a última sessão, só para recapitularmos o que é que nós tratamos. Na última aula nós falamos sobre Noé. E nós vimos que Noé, ele veio depois do Senhor ter selado a sua primeira aliança com Adão e Eva, por causa da queda que foi a desobediência de Adão e de Eva, que até, do contrário, passaram a se entreacusar qual era o motivo daquela queda ou da desobediência da parte de Deus. Isso fez com que Deus, depois, ele se arrependesse. Portanto, ao ele ter retirado da sua presença Adão e Eva,
estes passaram a cumprir aquilo que era a orientação de Deus, sob o ponto de multiplicarem-se, fazerem semelhantes. À medida que a população humana fosse crescendo, também Deus observava que a iniquidade humana também crescia. É assim que o Senhor arrependera-se de ter criado o homem, e as Escrituras descrevem que até o Senhor sentiu uma tristeza profunda no seu coração. Sentindo esse arrependimento, então Deus entende destruir toda a humanidade. Mas Ele, quando olha para a terra, vê um homem diferente, vê um homem justo, vê um homem temente a Deus, vê um homem obediente, vê um homem que anda nos caminhos de Deus. E esse homem era Noé. É quando Deus escolhe Noé, separa Noé e instrui a Noé para que este preparasse uma arca. E esta arca fosse ser uma separação da parte de Noé e que ele introduzisse nessa mesma arca a sua família, isto é, a sua esposa, os seus filhos, as suas noras, os seus netos, bem como os animais aos pares. No caso dos animais puros, 7 pares. No caso dos animais impuros, 1 par de cada, para que assim Noé salvasse a vida. Porque a vida representa a criação do próprio Deus. Então, Deus, porque Ele queria conservar a vida, que foi aquilo que Ele criou como sendo a coroa do seu bolo de criação. Então, quando Deus instrui a Noé, Noé obedece. Noé, quando chega nessa terra de destino, ele desce reconhecendo a ação de Deus em sua vida. Ele oferece o holocausto de animais puros a Deus. Quando Noé faz isso, esse gesto, então Noé, ele é, por um lado, abençoado, e por outro lado, então, Noé, cujo nome significa alívio, ele, então, precisamente, aplica-se para a sua primeira atividade, já introduzida nessa nova terra, que foi o plantio de uma vinha. Sabemos que depois do plantio dessa vinha, Noé, por exagero de seu uso, porque não conhecia que tipo de produto e tão pouco conhecia os efeitos daquele mesmo produto, Noé fica embriagado e depois é quando o seu filho Cam descuida-se e expõe a nudez do seu pai junto aos seus irmãos. É quando seus irmãos, em sentido inverso, eles foram tapar a nudez do pai, andando de costas, levando uma capa sobre os seus ombros, depois taparam ou cobriram o seu pai, honrando assim o seu próprio pai. Noé, quando desperta, ele reprova a atitude de Cam, consequentemente ele amaldiçoa Canaã, que é o descendente ou filho de Cam, e abençoa a Sem. Sem, que é o antepassado dos semitas. Noé, ao abençoar Sem, esta bênção de Sem veio a materializar-se, veio a conduzir, veio a repousar sobre Abraão, porque Abraão passou a ser então este antepassado dos semitas, que recaiu sobre ele a bênção que foi proferida por Noé quando abençoou a atitude de Sem, passando Abraão desde este momento a ser o caminho pelo qual Deus iria levar o seu plano, ou a plenitude dos tempos, o seu plano de salvação, por intermédio de Abraão, que foi o patriarca que recebeu a herança da tradição sacerdotal, para que na linhagem de Abraão viesse aquele que representou o mistério do plano de Deus, que foi o próprio Cristo, que levou à plenitude o plano de Deus, naquilo que nós chamamos da plenitude dos tempos. Foi precisamente com o nascimento de Cristo, ou aquele período de transição de uma era para outra era, de um livro, o Antigo Testamento, para outro livro, Novo Testamento. Então, é assim que Abraão representa, na genealogia de Abraão, Abraão vai ser também a 10ª geração depois de Noé. Então, depois de Noé, vieram outros descendentes de Noé, até que na 9ª geração veio Terá, que é pai de Abraão. Terá, que é pai de Abraão, teve 3 filhos. Teve Naor, teve Abraão e teve Anã. Este chamado Anã faleceu, mas deixou como filho Ló. Ló passou a ser criado e educado pelo seu avô, Terá, que é pai de Abraão. Estes viviam numa terra chamada Ur, em Caldeus. Então, Terá, pai de Abraão, entende levar consigo Abraão, também a esposa de Abraão, Sará, bem como o seu neto Ló, que era sobrinho de Abraão. Então leva estes e partem
em direção a Canaã, mas eles fixam-se em Anam. Anam, que era meio caminho de Ur de Caldeiras até Canaã. Então eles fixam-se lá em Anam até o último dia, por assim dizer, da vida de Terá. Quando Terá perde a vida, é quando inicia o capítulo número 12. O capítulo número 12 abre de uma forma muito curiosa. É que o capítulo número 12 abre com o chamado de Deus a Abraão. Então, esse chamado de Deus para Abraão é quando Deus, dirigindo-se a Abraão, convida que Abraão saísse daquela terra, que ele deixasse para trás tudo, deixasse para trás a sua família, os seus familiares, os seus bens, a sua terra. Nós sabemos quão desafiante isso constitui, sobretudo para as sociedades africanas, que são sociedades que estão muito enraizadas na tribo e na clã. Então, Abraão foi desafiado por Deus para que ele deixasse para trás tudo, isto é, para que ele saísse da zona de conforto. Nós sabemos que Abraão era um homem de posse, era um homem com condições. Então, Deus convida, por chamado, a Abraão para que ele deixasse tudo para trás, porque Deus queria lhe introduzir numa nova terra. E para além de lhe introduzir numa nova terra, Deus também haveria de fazer de Abraão pai de uma numerosa nação. E para além disso também Deus completa o chamado a Abraão, dizendo que iria abençoar Abraão e toda a sua descendência. Para além de abençoar Abraão e toda a sua descendência, ele iria igualmente abençoar a todos que abençoassem a Abraão, iria amaldiçoar a todos que amaldiçoassem a Abraão. Então, depois de Deus chamar Abraão e fazer essas promessas, eis que Abraão realmente acedendo a essa promessa parte. Abraão parte de Anã em direção a Canaã, levando consigo os seus servos ou escravos, levando consigo o seu rebanho. Isto é, Abraão levou consigo os seus bens que possuía, que eram pessoas. No caso, levava a sua esposa Sará, levava o seu sobrinho Ló e levava igualmente os seus servos que possuía, escravos, escravas, bem como o rebanho que Abraão possuía. Quando partem de Anã, eles destinam-se a Canaã. Chegados eles a Canaã, então eles procuraram 2 locais que eram locais sagrados, locais onde estes estrangeiros cananeus ofereciam holocaustos. Então, Abraão, chegado à terra de Canaã, primeiro identificou o primeiro local, que foi Siquém. Em Siquém, ele ergueu um altar. Depois de Siquém, ele parte para Betel, igualmente, ergue um altar em Betel e depois oferece holocausto, oferece sacrifício ao próprio Deus, em reconhecimento da ação e do poder de Deus por ter levado até aquela terra. É quando Abraão oferece o holocausto neste altar que ele ergueu em Betel, é quando Deus volta a falar com Abraão pela segunda vez. E Deus diz a Abraão que nesta terra onde eu te introduzi, essa terra onde tu estás, é essa terra que eu vou dar por herança a ti e a tua descendência, para que vocês possam ocupar, possam também viver e possam também gozar os tempos áureos da vossa vida aí nessa terra na qual eu vos introduzi. Então, depois de Abraão ter sido introduzido ali, aquela zona foi acometida por uma grande fome. Então, tendo chegado a fome até aquela zona, Abraão não teve outro recurso a não ter que partir de Canaã para o Egito, que era a terra mais próxima de Canaã e que havia rumores, informações de que lá existiam melhores condições de vida. Então parte Abraão, leva Abraão a sua esposa Sarai, leva Abraão o seu sobrinho Ló, leva Abraão também os seus bens, algum gado e rebanho do que ele possuía. Quando Abraão está para entrar no Egito, Abraão tem uma conversa prévia com sua esposa Sarai nos seguintes termos. Pelo fato de seres uma mulher formosa, é bem possível que lá onde nós vamos, eles te apreciem. E por eles te apreciarem, então há um grande risco da minha própria vida, de eles tirarem a minha vida. Então eu te peço para que quando cheguemos lá, tu te apresentes como se tu fosses a minha irmã, para que por um lado eles me tratem bem
e que também eles possam poupar a minha vida. Essas foram as instruções, preste atenção a essas instruções que Abraão transmite para sua esposa à entrada do Egito. Quando eles introduzem-se no Egito, realmente aquele povo reconhece vendo em Sarai uma mulher muito esbelta, uma mulher bonita. Então eles vão à casa real, ao palácio e dizem ao faraó, ou transmitem ao faraó a beldade, vamos lá, sobre daquela mulher que eles acabavam de ver, que era no caso a esposa de Abraão, Sarai, que haviam chegado como peregrinos no Egito. É quando o faraó manda chamar Sarai até a sua presença. Sarai chegando à presença de Abraão, a presença do faraó, perdão, o faraó presenteia Abraão com muitos bens, desde gado, estamos a falar de gado bovino, gado caprino, jumenta. Então o faraó deu muitos presentes a Abraão. E depois, passado algum tempo, o faraó foi acometido por ataques ferozes da parte de Deus, como se fossem castigos, estavam a ser enviados por Deus. É quando o faraó manda chamar Abraão, diz: Abraão, por que tu me disseste que ela era tua irmã quando ela é tua mulher? Não deverias ter feito isso, porque até isso poderia causar a minha própria vida, ou a ruína, ou o extremo da minha ruína, que seria até a minha própria vida. Conquanto, porque agora já descobri a verdade, então o faraó ordenou para que os seus súbditos liberassem, para que Abraão saísse daquela terra do Egito, deixasse a terra do Egito com todas as suas coisas para fora do Egito. Quando Abraão sai do Egito, eles voltam até Canaã e fixam-se precisamente em Betel, que foi naquele local onde Abraão havia erguido um altar e havia oferecido holocaustos. Estando Abraão aqui neste local, é quando Abraão, voltando com os seus bens, Abraão tinha muito gado, Abraão tinha muita prata, Abraão tinha muito ouro. Abraão, para além disso, era tio de Ló. Portanto, Abraão voltava com sua esposa Sarai, voltava também com Ló, voltava também com escravos que ele foi ofertado na terra do Egito e outros bens também que ele conquistou na terra do Egito. Quando eles voltam e introduzem-se em Canaã, começou a haver uma intriga, uma discussão entre os trabalhadores de Abraão e os trabalhadores de Ló sendo sobrinho de Abraão. De acordo com a tradição antiga, pelo fato de Abraão ser o mais velho e também pelo fato de Abraão ser o que era o mais rico em posses, era normal que o Abraão escolhesse aquilo que ele quisesse. Então Abraão, porque era um homem honrado, era um homem de coração nobre, ele apercebeu-se que ali estava-se na iminência de um grande conflito. É quando Abraão chama o seu sobrinho Ló e diz: Ló, não fica bem que nós lutemos, porque nós somos do mesmo sangue. Então, vamos agora fazer uma escolha, uma opção, porque esta terra é pequena para a imensidão de recursos que nós temos. Então, de agora vamos escolher. Se tu disseres que queres ir para a direita, eu irei para a esquerda. Se tu disseres que queres ir para a esquerda, eu irei para a direita. Então, Ló, escolha para que lado é que tu pretendes ir. Após Ló receber esta oferta da parte de Abraão, Ló procurou, através de seus olhos físicos, olhando para a esquerda e para a direita, ele procurou encontrar nesses dois pontos qual era o local que era mais apetecível, qual era o local que para ele era melhor, qual era o local em que para ele era mais próspero, qual era o local que para ele era mais abençoado. Do seu lado esquerdo, ele tinha o Vale do Jordão. E pelo Jordão, era aquela zona toda verdejante, era aquela zona toda ela desenvolvida, e aquela zona estava tão desenvolvida que parecia com o Egito. Então, é assim que Ló não teve hesitação nenhuma. Ele optou ir para o Oriente, para o seu lado esquerdo, para o Ocidente, por assim dizer, para o seu lado esquerdo. Então, restava Abraão ir para o sentido oposto. Então, parte Ló para o seu lado esquerdo, que era a zona que estava visualmente mais apetecível, mais desenvolvida, e Abraão parte para aquela zona,
rumo às cidades de Sodoma e Gomorra, porque eram as cidades, eram as zonas mais prósperas através dos seus olhos físicos. Por quê? Porque Ló não tinha uma promessa de Deus, Ló não tinha uma aliança com Deus. Então Ló foi para aquilo que seus olhos carnais lhe indicaram como sendo o local mais favorável. Longe dele saber que Sodoma e Gomorra eram cidades que eram, por um lado, eram metrópoles, eram superhabitadas, eram desenvolvidas, mas também eram cidades ocupadas por pessoas que tinham uma grande infâmia por Deus, eram pessoas que desviavam-se muito de Deus, eram também um local que era prenhe de abominações aos olhos de Deus. Quando Ló parte, Abraão permaneceu ali naquele local, na terra de Canaã. É quando Deus começa a falar com Abraão, e neste momento Deus fala pela terceira vez com Abraão. E Deus diz para Abraão, Abraão, levanta a sua cabeça. Abraão levanta a cabeça. Diz, olha para o norte, para o sul, para o oeste, para o oeste. Tudo isso que estás a ver, esta terra é a terra que eu vou introduzir aos teus antepassados para que eles possam habitar, possam herdar, e também é desta terra que eu vou prosperar, pois eu vou abençoar toda a sua descendência aqui nesta mesma terra. Quando Deus diz isso para Abraão, Deus estava a despertar no Abraão nos seus olhos espirituais. Esses olhos espirituais que são os olhos físicos, mais a fé, mais o entendimento ou o discernimento. Isso é que resulta nos olhos espirituais que Deus estava a despertar para Abraão, lembrando a Abraão uma aliança, uma promessa que Deus já tinha feito com Abraão, que fez com que Abraão saísse de lá, de Anã, até aquela mesma terra. Quando o Senhor diz isto então a Abraão, é quando de seguida, naquela zona de Sodoma e Gomorra, onde Ló escolheu ir, os reis daquelas tribos vizinhas, eles entenderam se coligar em número de 4 reis para pelejar contra a zona de Sodoma e Gomorra. Então é quando os reis de Sodoma e Gomorra unem-se a tantos outros 3 reis, ficando ao todo 5 reis. Então eles entenderam pelejar para a disputa daquela zona. Eram 5 contra 4 reis. Mas naquela mesma zona, onde ver a peleja, existiam alguns poços de betumes. Então quando começa a peleja, eis que aqueles reis, eles fugiram por verem que aquele exército inimigo era mais poderoso, e alguns deles caíram e tropeçaram dentro daqueles poços. Mas também é assim que aquele ataque acabou, culminou com a ocupação do território, a usurpação de todos os bens daquele território. Levaram também como cativo Ló, sua esposa, sua família, os bens de Ló, levaram tudo junto com eles. Quando eles partem, um dos sobreviventes, eles acabaram por fugir ou refugiarem-se em colinas, em montes. E é quando um desses sobreviventes corre e vai alertar Abraão sobre o sucedido. Quando Abraão tem conhecimento sobre o sucedido, Abraão preparou 318 homens que ele escolheu a dedo, homens que nasceram ali na sua casa, homens que eram escravos, homens que eram trabalhadores de Abraão, mas homens que tinham o mesmo espírito que Abraão. Então ele escolheu homens potentes, homens capazes. Ele alistou 318 homens, e estes 318 homens partem juntamente com Abraão para irem atrás daquele exército inimigo que havia capturado Ló, seus bens havia invadido Sodoma e Gomorra. Quando eles chegam lá naquela zona, eles interceptam aqueles inimigos, eles pelejam, eles vencem por intermédio da fé de Abraão, porque ele fez aquela peleja segundo a ordem e a orientação de Deus. Então Abraão fez para aquela peleja com Deus. Foi o próprio Deus que esteve a lutar à frente pelo Abraão. Consequentemente, eles derrotaram aquele exército inimigo, recuperaram todos os bens, recuperaram Ló, recuperaram suas mulheres, recuperaram seus filhos, recuperaram os bens de Ló, recuperaram todo aquele povo que havia sido também levado cativo das cidades de Sodoma e Gomorra, juntamente com os despojos daqueles mesmos inimigos. Levando tudo isso junto, Abraão retorna para Sodoma e Gomorra. Quando Abraão está a retornar a Sodoma e Gomorra, sai para junto de Abraão o rei de Sodoma. O rei de Sodoma, quando aproxima-se a Abraão passa por ele, depois de seguida também vem ao encontro de Abraão o sacerdote Melquisedeque. Melquisedeque, que era sacerdote de Salem, que era Jerusalém naquela altura. Ele era um sacerdote, o primeiro dos sacerdotes que existiu, e ele também
era um ser monoteísta. Ele adorava a um único Deus, que era El Elyon. Então, Melquisedeque, ao aproximar-se a Abraão, ele leva para Abraão pão e vinho. E Abraão, reconhecendo a autoridade de Melquisedeque, bem como a superioridade do sacerdócio de Melquisedeque, pois o Abraão, por si, ele já era um sacerdote, mas ele reconheceu em Melquisedeque um sacerdócio superior. Portanto, ele viu que havia uma dimensão vertical, que era uma dimensão santa, por parte deste mesmo Melquisedeque, porque o Melquisedeque tinha, como nós vimos, um sacerdócio eterno, um sacerdócio divino, por assim dizer. Então, Abraão dá a Melquisedeque dízimo de tudo quanto ele tinha conquistado. De seguida, aquele rei de Sodoma que foi ao encontro de Abraão, diz: Abraão, dá-me as pessoas, fica tu com as coisas. A resposta de Abraão é muito curiosa a esta proposta inusitada do rei de Sodoma. Abraão diz assim, em resposta, diz assim: eu ergo as minhas mãos ao alto. Isto é dizer, é um ato de justiça. É uma justiça que ele está a fazer, chamando o próprio Deus para ser testemunha. Ele diz: eu ergo as minhas mãos ao alto, e de ti não quero coisa alguma, nem fio sequer das sandálias eu quero de ti. A única coisa que eu quero é que me retorne os mantimentos que eu usei para fazer essa peleja, e que também retornos ou pagues aqueles que foram os meus aliados para essa guerra, a logística que eles gastaram, bem como aquilo que eles entenderem que querem ter como rendimento desta peleja. Mas de mim eu não quero nada, que é para amanhã tu não apontares o dedo e dizeres: eu enriqueci Abraão. Depois de Abraão ter dito isso, portanto, esta que era a justiça que Deus desejava, portanto, que Abraão, pela sua obediência, pelejou, tendo Deus pela frente, conquistou a tudo. Voltando ainda assim, Abraão reconheceu a superioridade de Melquisedeque relativamente à oferta do rei de Sodoma, e Abraão manifesta assim a sua honra para com Deus, subindo ao altar, dando dízimo de tudo, por um lado, recusando qualquer despojo, qualquer bem que não tenha sido adquirido pela graça do Senhor para seu proveito ou uso próprio, porque Abraão estava apegado a uma promessa que Deus havia feito para com ele. Depois disto é quando Deus diz a Abraão, significa que Abraão, tendo vencido tropas muito poderosas, era natural que Abraão pudesse receber alguma retaliação. Então Deus volta a aparecer a Abraão, diz: Abraão, não temas, não tenha receio. Eu sou o teu escudo, isto é, eu vou defender-te. Eu sou o teu escudo, eu sou a sua defesa. Não temas, eu sou o teu escudo e eu vou te abençoar grandemente. Abraão, em resposta, diz a Deus: como é que tu dizes que vais me abençoar se eu, toda esta riqueza, bens, posses que eu tenho, não tenho nem sequer um filho? Só tenho escravos. Será que esta riqueza toda que eu estou a dar, dizes que vais me abençoar? Mas esta riqueza que eu tenho, que são essas bênçãos, serão para quem se eu não tenho um filho que é o meu herdeiro? É quando Deus diz a Abraão: Abraão, sai da tua tenda. Abraão sai da tenda. Diz: olha para o alto. Abraão olha para o alto. Diz: conta o número das estrelas se conseguires, porque assim será a tua descendência. É interessante notar que neste momento que Deus diz para Abraão olhar para o alto, que é olhar para o vertical, que é olhar para o céu. Este momento vem complementar o primeiro momento em que Deus disse a Abraão: olha para os lados. Isto é, quando Abraão chegou em Canaã, Ló decidiu ir para o lado esquerdo. Isto é, Ló decidiu ir para o ocidente. Deus, quando Abraão ficou sozinho, isto é, Abraão já não tinha nem Ló perto, não tinha os problemas de Ló por perto, Abraão estava livre para poder desfrutar de intimidade com Deus. Deus falou para Abraão, disse: Abraão, olha para o norte, olha para o sul, olha para este, olha para o oeste. Isto é, Abraão olha horizontalmente e vê tudo. Então tudo que Abraão via, Deus disse: isto tudo territorialmente eu vou te conquistar. Mas agora, esta segunda vez, Deus diz a Abraão: olha para o alto. Já não disse olha para o norte, sul, leste, oeste. Olha para o céu. Olhar verticalmente. Então lá verticalmente, que era um cumprimento da promessa de algo que ainda não se viu. Era ali que o Senhor iria levar à plenitude o plano da aliança que Deus fez com o próprio Abraão, que estaria confirmado nos próprios céus. Então é quando Abraão
crendo no que o Senhor disse. Abraão tinha nessa idade, tinha nessa fase a idade de 75 anos. Então é quando depois Deus chama Abraão para que selasse com Abraão esta promessa por intermédio de uma aliança. Então Deus diz a Abraão, ofereça-me como holocausto uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, uma ovelha de 3 anos, pomba e rola. E Abraão cumpriu. Abraão foi à busca de tudo isso. Relativamente aos animais, Abraão cortou-os ao meio, dispondo uma metade uma em frente à outra, mas Popô não cortou a pomba e a rola. E Abraão ficou ali, sentado, à espera da descida do Senhor para selar aquela aliança. E Abraão ficou ali a aguardar. Enquanto Abraão aguardava, as aves de rapina, que são neste caso essas duas, elas de tempos em tempos iam para assoberbarem-se daqueles pedaços dos animais que Abraão havia cortado. Então Abraão começou a espantar esses animais. Mas quando passava o entardecer e começava a vir o pôr do sol, o cansaço, a exaustão começou a tomar conta do Abraão. É quando, igualmente como uma grande treva, Abraão apanha sono e dorme. Abraão, em sono a dormir, aparece Deus a Abraão e diz a Abraão: Abraão, eis que a tua descendência será peregrina em terra estrangeira. E lá em terra estrangeira eles serão escravos desses estrangeiros durante um período de 400 anos. Mas eu celebro agora a minha aliança contigo, de que a terra de que eu vou te dar por herança é esta terra que está já aqui. Mas esta terra só será possível a tua descendência vir ocupar essa terra daqui a 4 gerações, isto é, daqui a 400 anos, por assim dizer. Então é assim que Deus sela esta aliança com Abraão. Depois de Deus ter selado essa aliança com Abraão, Abraão tinha a idade de 75 anos, é quando emerge Sará, esposa de Abraão, que era uma mulher estéril. E ela aproxima-se a Abraão. Nesta altura não se chamava Abraão, era Abraão. E a esposa não se chamava Sara, era Sarai. Então, aproxima-se Sarai a Abraão e diz: Abraão, eis que Deus fez-me estéril. Então, não seria o caso de tu tomares a minha escrava Agar e pode ser que eu tenha um filho por intermédio dela. Então, Abraão aceita essa proposta e, juntando-se, conhecendo Agar, Agar fica grávida. E depois de Agar ficar grávida, quando ela teve o conhecimento de que estava grávida, então Agar começou a agir de uma forma diferente relativamente com a sua senhora Sarai. E passou desde então a ter uma atitude de desdenho, passou a desprezar no olhar a sua senhora Sarai. É quando Sarai vai ter com Abraão, e cai sobre Abraão, dizendo: seja feita justiça entre tu e Agar, porque ela tem olhado desde que ela se encontrou contigo, ela tem olhado para mim com desdém e com desprezo. Então que essa vergonha recaia sobre ti. Abraão responde a Sarai dizendo que não. Tu é quem tens todo o poder de decisão, porque a Sarai, ela é a tua escrava. Então que sejas tu a poderes tratar ou resolver isso, ou ajustar isso de uma forma mais justa com Sarai, então, com Agar. É quando Sarai ameaça Agar e despede-a daquele local. Então é quando Agar parte daquele local e ela, quando está pelo caminho no deserto, é quando o anjo do Senhor desce e chama: Agar, para onde é que tu vais? Agar disse: eu estou a partir porque a minha senhora me expulsou. Então é quando o anjo disse: não, Agar, volta, porque esse filho que tu tens é filho de Abraão. Então volta, arrependa-te e vai pedir perdão à tua senhora, porque este filho que tu tens no ventre vai se chamar Ismael, e este filho também será muito abençoado. Então Deus fala, o anjo fala por intermédio de Deus para Agar, dando a conhecer esta bênção de Abraão a Agar e convencendo assim a que Agar voltasse para junto da casa de seus senhores. E ela volta, fixa-se
é quando decorrido um ano nasce o seu filho Ismael, o qual Abraão deu o nome de Ismael, e depois, mais à frente, é quando desencadeiam-se mais outros atos que para a aula de hoje não importam trazê-los. Chegado a este ponto, fica terminado o momento primeiro da exposição. Fica aberta agora a sessão de perguntas, comentários, sugestões, para podermos dinamizar e aprofundar esta nossa conversa. Muito obrigado. Boa noite a todos. Quero agradecer pela palavra de hoje. Bom, o livro de Gênesis, eu gosto muito do livro de Gênesis, porque é a partir desse livro que conseguimos compreender o início de tudo, né? E, em particular, gosto muito de ouvir a palavra sobre quem foi Abraão e por que motivo ele é designado como pai da fé. Eu tenho hoje 5 questões, e 5 questões que estão em torno da palavra que foi dita hoje. A primeira questão é mesmo sobre a atitude de Abraão de abandonar sua nação. Por que a atitude de Abraão de abandonar sua nação, sua história e seus parentes foi uma demonstração de fé? Tem uma pergunta complementar a essa. E em que sentido em que sentido mesmo Abraão, ao abandonar isso tudo, teve que abandonar a si mesmo? Bom, a terceira pergunta é uma pergunta que eu sempre faço para mim e para as outras pessoas, mas não consigo ter uma resposta exata. É sobre a bênção. O que na realidade significa ser abençoado? E como é que podemos ser uma bênção para as outras pessoas? A segunda parte. Desculpa? A segunda parte desta Como é que podemos ser uma bênção para as outras pessoas? Abraão foi até a terra da promessa. Mas quando chegou à terra da promessa, encontrou uma grande escassez, assim como o coach esteve aqui a falar durante a leitura ou durante a palavra. Mas por que ele saiu de sua terra, foi à terra da promessa e chegado lá encontrou uma grande escassez? Por que Deus permitiu essa tamanha frustração?
Bom, para mim, no meu entender, faltou fé a Abraão quando... Bom, Abraão é designado o pai da fé, mas no meu entender, faltou fé a Abraão quando disse uma meia mentira. Ou seja, ele teve uma omissão quando afirmou que Sarai era sua irmã. Era apenas sua irmã. E permitiu que ela fosse tomada como parte do harém do rei. Ou do faraó, nesse caso. Ainda assim, Deus nunca o abandonou. Mesmo ele tendo feito uma omissão, mesmo ele tendo dito uma meia mentira, Deus nunca abandonou a Abraão. Bom, minha pergunta é: que tipo de lições esse episódio nos ensina a respeito da fraqueza humana? Porque Abraão, para além de ser um homem que se dedica particularmente às coisas de Deus, na fé, ele também é homem e tem as suas fraquezas. Que tipo de lições esse episódio nos ensina a respeito da fraqueza humana e do amor incondicional de Deus? Sim. Como é que podemos saber que Abraão arrependeu-se e foi perdoado? A última pergunta. Ao voltar vitorioso da guerra, Abraão foi abençoado por Melquisedeque, que é o rei e sacerdote de Salém. Abraão o reconheceu como um legítimo sacerdote do Deus Altíssimo e lhe entregou o dízimo de tudo. A pergunta é: qual é o significado dessa atitude de Abraão ao entregar o dízimo? E já surgiu uma outra pergunta. De que forma o dízimo, para além de ser uma expressão de fé, pode ajudar na edificação de fé? Pode ajudar na edificação, né? Sim, da fé. Yeah. Estimados irmãos, saudações. Boa noite. Durante a aula de hoje, fui acompanhando duas expressões ou palavras, que uma delas é trabalhador, outra é escravo. Queria saber se existe uma diferença no contexto dessa história do Abraão entre trabalhadores e escravos. O que é escravo? O que é? De seguida, qual é a promessa de Deus para com Abraão? Como Abraão foi chamado para trabalhar para Deus? Por que Abraão é tido como homem de fé? Em seguida, qual é a fé
de Abraão. Pode continuar aí, qual é a fé do Abraão. Como é que se concretizou a promessa de Deus para Abraão sobre a descendência? Como é que concretizou? Deus prometeu a ele uma descendência inúmera, que até as estrelas. Então queria saber como é que esta foi. Se Abraão abrir a mão de suas riquezas, qual é a riqueza Que Abraão abriu a mão. Sim, desculpa. Qual era a maior riqueza do Abraão, sendo que ele abria sempre mão dos bens materiais? De seguida, qual foi o papel de Abraão na difusão da palavra de Deus? Para fechar, eu gostaria de saber, sobretudo, qual é o chamado dele. Por que que Deus, o que que Deus viu em Abraão para que ele o chamasse para ser o seu trabalhador? Estimados irmãos, muito obrigado pelas questões que foram colocadas em número 16 para podermos tornar a nossa conversa uma aula mais fluida, mais profunda e também mais dinâmica, porque é este elemento diferenciador que nós trazemos para permitir com que haja mais do que uma comunicação unidirecional, que haja precisamente um diálogo. E este diálogo é fundamental para a construção de um pensamento coletivo, ou para aquilo que é o objetivo principal, um dos objetivos secundários destas sessões, que é a edificação mútua, por intermédio da partilha do maná, que é a palavra de Deus. Então, a primeira destas questões é: por que a atitude de Abraão de abandonar tudo foi uma demonstração de fé? A atitude de Abraão de abandonar tudo resultou numa atitude de fé, porque a fé é obediência. A fé é, sim, por dizer, mais do que o sacrifício, é a obediência. Porque é a obediência que desencadeia um sacrifício. Então, Abraão, ele foi obediente ao ter acedido a uma proposta de abandonar aquilo que ele conhecia, aquilo que existia, para aceitar uma coisa que ele nunca tinha visto, algo que não existia para Abraão. E é assim que, se nós olharmos para o livro de Hebreus, capítulo 11, verso 1, tem a definição de fé, que é o firme firmamento nas coisas que não se veem e a certeza nas coisas que ainda estão por vir. E é esta definição de fé que descreve qual foi esta atitude de Abraão. Então nós temos aqui um elemento extremamente importante por detrás de uma definição, que essa é a definição de fé na base do livro de Hebreus, capítulo 11, verso 1, que também seja a definição, o conceito de fé pela atitude de Abraão. Isto se resume em obediência. Então, por essa razão é que Abraão é considerado, a atitude dele foi considerada uma enorme demonstração de fé, pela obediência que isto assumiu. E, como eu dizia, traçava um paralelo entre obediência e sacrifício, dizendo que a obediência desencadeou um sacrifício. Consequentemente, pela esta obediência que ele teve, subsumo, só conseguimos mensurar qual foi o sacrifício que isso implicou. Então, é pelo sacrifício que Abraão assumiu em respeito a esta obediência que nós vimos que esta atitude de Abraão, que foi uma fé extraordinária, se consubstancia numa atitude apreciável para que Abraão seja
considerado o pai da fé. Em que sentido é que Abraão abandonou isso tudo? Ou em que sentido é que o fato de Abraão ter abandonado tudo significou ele abandonar a si próprio? Abraão abandonou a ele próprio, porque Abraão contrariou-se a ele próprio. De que forma é que Abraão contrariou-se a ele próprio? É que Abraão foi instado, foi desafiado a deixar para trás parentela, familiares, amigos, terra. Se nós olharmos para aquilo que é a tradição sacerdotal, bem como também a tradição africana, que neste caso é próxima a esta tradição, as nossas culturas estão muito baseadas nas relações de tribo, nas relações de clã. Então nós temos como a família, os amigos e a terra como as coisas mais preciosas que existem e que nós mais valorizamos. Então, o fato de Abraão ter abandonado isso tudo, ele também abandonou as suas próprias crenças, que é aquilo que ele vivia e acreditava, que era aquilo que era a essência da vida e de uma vivência na base da comunidade que Abraão aprendera e até então vivera. Porque Abraão, se formos ver a própria história dele, ele vem de Ur de Caldeira, trazido até lá por intermédio do seu pai. E esse pai que teve 3 filhos, Abraão foi um desses filhos. E depois Abraão, o pai de Abraão terá perto um dos filhos, que se chama Anan, que tinha como filho, chamava Saran, tinha como filho Ló. Mas ainda assim, por causa desta valorização e importância que se atribuía na base daquela tradição, daquelas tribos, que era a família, Abraão, ele transportou tudo isto para si enquanto valores, enquanto princípios. Portanto, era aquilo que Abraão acreditava, era aquilo que Abraão sabia, e o fato de Abraão ter dado ouvido a uma voz que ele não via, uma voz de alguém que ele não conhecia fisicamente, e ele tendo assim contrariado, e a orientação daquela voz era que ele contrariasse ele próprio. Então, este ato em si, o fato de Abraão ter saído da sua zona do conforto, por assim dizer, é que para nós significa que o Abraão abandonou a ele próprio, porque ele abandonou aquilo que eram as suas próprias crenças. 3. O que na realidade significa sermos abençoados e como é que nós podemos ser uma bênção para as outras pessoas. Então, ser abençoado significa o seguinte: toda pessoa que vem aqui a esta terra, que foi coroado com um espírito, ou foi feito a imagem e semelhança do Criador por intermédio do seu espírito que lhe foi confiado. Toda esta pessoa vem para aqui, para a face da terra, para cumprir uma missão, para cumprir um propósito. Esse propósito vai te conduzir a destinos. São destinos que foram predestinados por Deus. Mas esses destinos predestinados por Deus somente são passíveis quando tu aceitas um certo chamado e passas a viver em função desse chamado, que é a materialização de um propósito. Esse propósito vai te levar a esse certo destino. Então, a bênção na vida de uma pessoa é a materialização e o cumprimento das promessas, porque o destino, que é a promessa que Deus faz, tem como recompensa aquilo que nós chamamos de as promessas, porque uma bênção, uma predestinação ou um chamado é uma promessa de Deus que se vai cumprir lá à frente quando nós dermos o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Aquilo que Abraão fez. Obediência, que implica o quê? Sacrificar muita coisa. Então, quando nós damos este passo, saindo da zona do conforto, atento a uma voz que não conhecemos nem nunca vimos, mas nós entendemos que essa voz é a qual nos trouxe até cá para nós cumprirmos uma missão e ir para lá onde Ele nos indica, é precisamente cumprir essa missão que Ele nos trouxe aqui à face da terra. Então isso é que se materializa ou se consubstancia numa bênção, o que vai ser bênção de uma forma específica. Então a bênção vai ser o cumprimento das promessas que Deus predestinou a toda aquela pessoa que faz da sua própria vida um propósito, um caminho, um percurso para abençoar a si e as outras pessoas. Porque a segunda questão era como é que nós podemos ser um canal de bênção para as outras pessoas. Nós somos um canal de bênção pelas outras pessoas através do nosso testemunho. O que vai ser o nosso testemunho é a nossa vivência, o nosso padrão de vida, a nossa conduta, as nossas crenças, os nossos princípios, o nosso valor. Em função da nossa trajetória, dos destinos, quando nós vamos aos destinos, nós também estamos a levar outras pessoas também para esses destinos.
através do nosso testemunho, através da nossa promessa. Por quê? Porque tudo que é um plano de Deus não é um plano que beneficia a nós. É um plano para abençoar as outras pessoas por intermédio de nós. Porque quem vive pela fé, a promessa de Deus a Abraão é: abençoarei a ti e toda a sua descendência, dando a entender que toda a sua descendência de Abraão também será abençoada por intermédio da obediência de Abraão. Quando nós somos abençoados no pleno cumprimento de materialização, num propósito, num plano, então as bênçãos que vão daí resultar são as bênçãos das outras pessoas. Do nosso lado vai ser um cumprimento da promessa que Deus fez por nós, e assim também estaremos consequentemente a abençoar as outras pessoas. 4. Porque Deus permitiu que Abraão encontrasse escassez na terra da promessa. Deus permitiu que Abraão parte de Ur da Caldeira, mas não é Abraão que parte. Abraão sai de Ur juntamente com o pai é que parte de Ur, porque Abraão nessa altura estava na dependência do pai. O pai parte de Ur, leva consigo Abraão, esposa de Abraão, sobrinho Ló e os seus haveres. Quando Abraão chegam a Arã, depois o pai de Abraão perde a vida em Arã, Deus desce agora para Abraão e Deus fala com Abraão, dizendo para que Abraão partisse daquela terra onde Abraão estava, onde Abraão se encontrava, e que ele fosse para um outro local que o Senhor iria lhe mostrar que local seria esse. Então, ao Abraão ter partido daquela terra, ele chegou no seu destino, que era Canaã. E ele tendo chegado ao seu destino, que era Canaã, ele, a primeira atitude que teve foi procurar locais sagrados para erigir altares de forma a honrar a Deus, reconhecendo que ele chegara àquele local pela vontade e pela graça de Deus. Então ele demonstrou ação de graça pela proteção, pela saúde, bem como também por ter lhe conservado em vida e em sanidade, para que ele chegasse àquele local e mantivesse a sua consciência inviolável, apesar de ser uma terra estrangeira, que tinha pessoas que cultuavam, que adoravam outros deuses. Então Abraão ainda assim encontrou locais sagrados que foram Siquém e Belém, e nesses mesmos locais ele ergueu altares. Para quê? Para ele adorar o Deus que ele seguia, o Deus que lhe levou até aquele local. E para além de erguer altares, depois ele ofereceu holocaustos àquele altar. Tendo Abraão feito isso, Abraão já tinha cumprido na íntegra a promessa. A promessa de Abraão não era que chegasse no local e encontrasse o local próspero. Não. A promessa que Deus fez para Abraão era que iria lhe introduzir numa terra nova, a qual ele seria próspero naquela mesma terra. Então Abraão, ao ter chegado nessa terra, Abraão não ficou confuso, nem duvidou que aquela que era a terra que Deus havia lhe enviado, porque Deus depois falou com Abraão, dizendo que esta aqui é a terra, depois de Abraão ter sido obediente, ter cumprido a sua justiça, como? Ao ter oferecido holocaustos, ter erguido altares, identificar locais sagrados, erguer altares, adorar a Deus, oferecer holocausto. Depois Deus falou com Abraão de seguida. Disse: Abraão, aí essa terra onde tu estás, é essa terra que eu ia dar a ti e a tua descendência. Então já estava cumprida a promessa. A questão da escassez foi algo que Abraão também teve a promessa de Deus, porque ele sabia que aquela que era a terra que era para a descendência de Abraão, Abraão e sua descendência. Portanto, a visão que Deus deu para Abraão era uma visão transcendente, era uma visão que furava gerações. E cabia a Abraão a graça de saber compreender e viver em função dessa promessa, dessa graça que transcendia aquilo que seriam os seus interesses imediatos. Portanto, era um dinamismo, era uma promessa, e a promessa ela materializa-se ao longo do tempo, em função da obediência. Que tipo de lições a fraqueza de Abraão, ao ter omitido sobre Sarai, nos ensina sobre a fraqueza humana e sobre o amor incondicional de Deus? Quando nós dizemos a fraqueza de Abraão, estamos a dizer que Abraão teve medo. Que medo é que Abraão teve? Abraão teve medo de ser tirado da sua vida. Por quê? Porque Abraão viu um risco.
antes dele chegar, ele anteviu um risco, um perigo. E esse perigo era um risco real. E esse perigo realmente ocorreu. Porque realmente Abraão tem chegado lá com a sua esposa. As pessoas lá não só viram em Sarai uma mulher esbelta, bonita, mas também correram para o palácio para ir dizer a Faraó que haviam visto uma mulher assim diferente. Então, eu penso que Abraão, ele teve uma atitude em face de um risco real que ele observou, que ele anteviu. Por quê? Porque ele foi alertado por Deus. Se vê que Deus esteve com Abraão em todo momento. Até mesmo naquele momento disse: Abraão, há aqui um perigo que tu tens. Abraão chama a sua esposa e diz: Sarai, há um problema que nós temos aqui. Então, a solução para este problema é tu dizeres que tu és minha irmã. Para quê? Para eles me tratarem bem e pouparem a minha vida. Então, o que temos que compreender é o seguinte: é uma fraqueza de Abraão? Se é uma fraqueza, por quê? Porque Abraão é homem. Tanto quanto Cristo também teve fraqueza, sim, porque apesar de ter tido nascimento virginal, ele vinha cumprir uma missão. Então, Cristo era Deus, mas era homem. Também teve as suas fraquezas, naturalmente. Então, o caso do Abraão, nós entendemos que Deus usa as pessoas não em função das suas fraquezas, mas Deus capacita as pessoas e Ele o que quer ver nas pessoas é o caráter. Deus não olha para as fraquezas, porque a fraqueza encontra em todo homem, mas Deus olha o coração, olha o caráter. Então, o que abonou a favor de Abraão não foi a fraqueza, porque a fraqueza Deus encontraria em qualquer homem. O que abonou a favor do Abraão era a sua obediência, era o seu temor, era o seu coração. Então, eu entendo que a fraqueza de Abraão foi algo que Abraão usou a seu favor para que se cumprisse os planos de Deus. E os planos de Deus foram perfeitamente acautelados por esta conduta que Abraão seguiu. 6. Como é que podemos saber que Abraão se arrependeu e foi perdoado? Bom, já estivemos aqui a dizer que Abraão ele não ficou com remorsos, para falarmos de arrependimento. Abraão não ficou com remorso. Abraão foi alertado que corria um risco de vida. E ele não estava errado, porque realmente lá à frente ele encontrou um risco de vida. E Abraão realmente foi poupado a sua vida. Mas depois, não é Abraão que fez a justiça com as suas próprias mãos. Foi o próprio Deus que fez a justiça. Foi o próprio Deus que enviou pragas, que enviou problemas, que enviou dificuldades, né? Para o próprio faraó. Então é o próprio faraó quem depois reconheceu que havia agido mal. Por quê? Porque Abraão estava vulnerável, foi para uma terra estrangeira. Tu quando vais para uma terra estrangeira, Abraão ele aceitou a sua vulnerabilidade colocando Deus à frente. Porque todo homem que sendo fraco, porque somos fracos, reconhecemos a nossa vulnerabilidade colocando Deus à frente, Deus nos capacita ainda assim em função das nossas vulnerabilidades e Ele justifica. Então, Abraão não teve que se arrepender e, em segundo lugar, ele também não fora perdoado, mas sim houve a justificação da fé de Abraão, não das obras. Aqui foi a fé que Abraão colocou à frente, reconhecendo a sua fragilidade, entrando numa terra estrangeira, que poderiam estar à mercê de outras pessoas muito mais poderosas. Eles indo para lá enquanto iam para a condição de pedintes, porque eles já que eram ele mais fraco naquela circunstância. Então Abraão, em tudo o que fez, como vemos, incluindo neste mesmo ato, ele colocou Deus à frente. Número 7. Ao voltar vitorioso da guerra, Abraão foi abençoado pelo sacerdote de Salem, Melquisedeque. Qual é o significado desta atitude de Abraão ao entregar o dízimo de tudo? Abraão, ao ter dado o dízimo de tudo ao sacerdote de Salem, rei Melquisedeque, esta atitude de Abraão era de reconhecimento da superioridade do sacerdócio de Melquisedeque relativamente ao sacerdócio de Abraão. Abraão era um patriarca. Abraão era um sacerdote. Porém, Abraão ainda assim reconhecia que ele
agia em função do único Deus, porque Abraão era ele adorava um Deus monoteísta. Ele, ao ver o Melquisedeque enquanto um sacerdote de Salém, um sacerdote de Jerusalém, este sacerdote, ele adorava um Deus que se identificava como El Elyon. Então, o fato de Abraão ter reconhecido o sacerdócio de Melquisedeque como um sacerdócio santo, porque o sacerdócio de Abraão era um sacerdócio real, era um sacerdócio na dimensão horizontal. Então, o fato de Abraão ter reconhecido o sacerdócio de Melquisedeque como um sacerdócio santo, isto foi uma demonstração da honra de Abraão para com Melquisedeque, pelo fato de Abraão ter usado daquele momento para subir mais uma vez ao altar e honrar a Deus, como dando dízimo de tudo quanto Abraão tinha conquistado. Porque Abraão dizia, isto não é meu, isto é seu. Isto é seu. Então, Abraão espiritualizou. Abraão, por assim dizer, ele consagrou tudo aquilo que ele tinha conquistado, confiando e também confessando que tudo aquilo era pela graça, pela vontade, pelo poder do próprio Deus. Pergunta número 8. De que forma o dízimo, para além de ser uma expressão de fé, pode ajudar na edificação dessa mesma fé? O dízimo é o reconhecimento da soberania de Deus na nossa vida. Então, para além do dízimo ser uma expressão de fé, ao nós cumprirmos o dízimo enquanto um voto para com Deus, um voto de fidelidade para com Deus, nós estaremos nesse cumprimento a edificar a nossa fé. Por quê? Porque a fé não é só promessa, a fé não é só vontade, não são só interesses, não são pensamentos, a fé são atitudes. Então, quando nós cumprimos os nossos votos de fidelidade através do dízimo para o Senhor, estamos a edificar a nossa fé, porque a fé é algo que é constantemente alimentado, é algo que é trabalhado, é algo que é acrescido. Então, porque mesmo o próprio apóstolo João diz-nos que não basta termos a fé, não basta termos recebido a Cristo, temos também nos esforçar, nos empenhar para acrescer a essa mesma fé a virtude e a virtude do conhecimento. Então, quanto mais nós edificamos a nossa fé, honrando e cumprindo por atitudes aquilo que é a expressão da nossa fé, então assim estaremos a edificar essa mesma fé para que essa fé possa se acrescer. O mesmo relativamente ao Espírito Santo. Não basta só recebermos o Espírito Santo, temos também que nos aplicar ou empenhar-nos a também fazermos-nos cheios desse mesmo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos conduz ao deserto. É o Espírito Santo que permite que nós sejamos tentados. Tentados por quem? Pelo nosso inimigo. Mas também, voltando um pouco à questão anterior, quando falávamos do reconhecimento do sacerdócio de Abraão a dar dízimo de tudo a Melquisedeque, esse também é um bom exemplo de enculturação. Porque Abraão adorava um Deus monoteísta. Ele reconhece Melquisedeque um sacerdote santo. Este Melquisedeque adorava um Deus único chamado El Elyon. Então aqui é um bom exemplo de enculturação na medida em que em ambos os casos houve uma boa conjugação, interface que permitiu com que a fé dos dois pudesse ser não só combinada, mas confirmasse a unidade e a unificidade do plano de Deus, pelo fato de Abraão, ao reconhecer que Melquisedeque era um sacerdote de Salém, ele também assim cumpriu o seu voto, dando dízimo de tudo a Melquisedeque, enquanto um bom exemplo de enculturação. Número 9. De que existe uma diferença entre trabalhadores e escravos? Sim, existe uma diferença entre trabalhadores e escravos. Na narrativa que nós fazemos menção, nós temos por um lado os escravos, são aqueles que eram comprados enquanto mão de obra, mas que são pessoas que são compradas durante um período de tempo para prestarem um serviço ao seu senhor.
Por outro lado, temos trabalhadores que poderiam ser também servos ao serviço do Senhor, mas que não tenham sido comprados para fazer um trabalho durante um certo período de tempo, mas que são remunerados por empreitada, ou por projeto, ou por campanha, por assim dizer. Qual é a promessa de Deus para com Abraão? A promessa de Deus para com Abraão está patente no capítulo 12 do livro de Gênesis, logo ao iniciar, porque inicia com um chamado de Deus para Abraão. E relativamente a esse chamado de Deus, Abraão faz-lhe promessas. Como quem diz, ao cumprir esse meu chamado, dou-te como recompensa isto e aquilo. A questão é, quais são essas promessas que Deus fez com Abraão? A primeira promessa que Deus fez com Abraão é que iria introduzir Abraão numa terra que Deus iria lhe mostrar. Isto é, ao sair desta terra, não vais ficar sem destino. Eu vou te introduzir numa terra que eu vou te mostrar. A segunda promessa que Deus fez com Abraão é que Deus iria abençoar Abraão e toda a sua descendência, toda a descendência de Abraão. Isto é, Abraão haveria de ser o canal pelo qual Deus iria consecutar ou iria implementar o seu plano de salvação da humanidade. Em terceiro plano, e depois relativamente a essa bênção de Abraão, a sua descendência, quando Deus diz, abençoarei a todos que te abençoarem e amaldiçoarei a todos que te amaldiçoarem. E a terceira promessa que Deus fez para Abraão é que iria fazer de Abraão pai de uma grande nação. Pai de uma grande nação, que equivale a ser, ele iria ser o patriarca, o pai da fé. Todos nós que hoje, pela fé, confessamos a Cristo, também somos automaticamente descendentes de Abraão, ou filhos de Abraão de fé. Então, Abraão é hoje um pai de fé de muitas pessoas, é um pai espiritual pela fé que ele assumiu para quase todos os cristãos que se identificam com Abraão. Pergunta número 11. Como é que Abraão foi chamado para trabalhar para Deus? Então, Abraão foi chamado para trabalhar para Deus desta forma, porque Abraão faz parte da descendência de Noé. E Abraão é a 10ª geração da descendência de Noé. Noé, quem foi Noé? Foi aquela pessoa que Deus escolheu, chamou, porque era um homem justo, obediente, temente a Deus, que andava nos caminhos de Deus. Então foi em Noé que Deus celebrou uma aliança perpétua, segundo a qual nunca mais iria enviar dilúvio para a terra, porque seria através de Noé que Deus iria construir uma nova humanidade. Uma humanidade de pessoas que fossem obedientes, tementes a Ele e que pudessem estar aptas a implementar o plano de salvação de Deus, que é a plenitude dos tempos, que era Cristo, que apontava para Cristo. Então, por intermédio de Noé, que era a salvação para toda a humanidade, depois esta salvação, este plano foi implementado por intermédio de Abraão, que foi o antepassado do povo que foi escolhido para ser o caminho pelo qual haveria de chegar a salvação a toda a humanidade que Deus fez com Noé. A salvação de toda a humanidade foi feita a Noé. A implementação desse plano de salvação de toda a humanidade que Deus estabeleceu com Noé foi implementado por via de Abraão, que foi o patriarca ou descendente ou antepassado da descendência do povo, que foi o povo escolhido, que seria o caminho pelo qual Deus haveria de salvar toda a humanidade. Este caminho foi Abraão, por isso Abraão é, na genealogia de Cristo, patente no Evangelho segundo Mateus, consta Abraão como o primeiro antepassado de Cristo, porque depois este plano foi levado à plenitude por intermédio de Cristo, que veio como um mediador entre Deus e toda a humanidade. Por que Abraão é tido como homem de fé? Já tivemos a oportunidade de discutir isso. Qual é a fé de Abraão? A fé de Abraão, eu não sei se tem uma designação, mas se perguntarmos qual é a fé, o que se consubstanciou, eu também já discuti muito sobre isso. Nós dizemos que é a obediência. Tudo de Abraão que mais chamou a atenção a Deus é a sua obediência. Isto é, aquela pessoa diz sim a tudo a Deus. Só depois de dizer sim é que se lembra que já disse sim, mas já não pode voltar para trás. É uma pessoa que tem uma predisposição natural de tudo que Deus diz dizer sim.
eis-me aqui, Senhor. Sim, só depois de ir à frente que pergunta, mas como? Por quê? Mas já disse sim. Então, esta obediência, este caráter de Abraão que está patente no seu coração, que depois nós vimos a forma como ele levou, demonstrou essa nobreza de seu coração, na forma como ele negociou com Ló, para que não houvesse contenda entre sangues, entre irmãos, bem como a justiça de Abraão ao reconhecer a superioridade do sacerdócio de Melquisedeque. Então, Abraão tinha este conduta. O Abraão foi aprovado pelo seu coração, né? Então, o chamado à fé de Abraão é esta disposição. Abraão, ele obedeceu em tudo, até mesmo quando Deus pediu que ele sacrificasse o próprio filho, aquele filho que ele tanto esperou. Abraão tudo dizia sim a Deus. Só depois é que ele pensava, mas já dizia sim. Como é que se concretizou a promessa de Deus para Abraão? Então, essa promessa de Deus com Abraão, que era introduzir uma nova terra, foi Canaã, naturalmente, terra que emana leite e mel, fazer de Abraão pai de uma grande nação. Somos todos nós, a linhagem de Abraão para toda a sua linhagem, Abraão, Isaac, Jacó, depois de Isaac, as 12 tribos, depois assim começa a multiplicar o reino de sacerdotes. Isto é a linhagem de Abraão. E depois a terceira promessa que era de abençoar Abraão e toda a sua descendência. Isso tem dois sentidos. Tem um sentido direto, em que a descendência vai ser abençoada por intermédio de Abraão, mas também tem um sentido reflexivo, que se diz que os descendentes de Abraão iriam abençoar-se por intermédio de Abraão. Então, estas foram as formas pelas quais se concretizaram a promessa de Deus. Para quê? Para se formar o reino de sacerdotes. Esta que era o objetivo ou a intenção de Deus, que concretizou-se dessa forma, foi por intermédio da linhagem de Abraão que se veio o reino de sacerdotes. Depois foi por intermédio desse reino de sacerdotes que veio a linhagem até a Cristo, por intermédio da culminação, a quando da plenitude dos tempos. Qual era a maior riqueza de Abraão, sendo que ele abdicava dos bens materiais? Então, a maior riqueza que Abraão detinha era a sua comunhão com Deus. E esta comunhão que ele tinha com Deus ficou sempre patente nas suas atitudes. Primeiro, a atitude de obediência. Segundo, a atitude de honrar a Deus por intermédio de erguendo altares, oferecendo holocaustos. Depois foi o seu coração honroso, em que, evitando qualquer tipo de peleja, disputa com o mesmo sangue, ele ainda assim abriu mão mais uma vez, oferecendo a oportunidade ao seu sobrinho para que escolhesse. Quando ele era mais velho, ele que era o mais poderoso, ele que tinha a opção de escolher o que ele queria. E também quando ele, mais uma vez, pela sua atitude de justificação de fé, pela honra com que ele subiu ao altar, ao ele ter dado o sacrifício e tudo. Depois foi também ele ter esperado pelo filho da promessa até o último momento, até o último instante, em que depois veio a concretizar-se, ele já com a idade de agora já com a idade de 100 anos, já quando Abraão viu a sua promessa cumprir-se de ter um filho, aquele herdeiro. Portanto, Abraão é uma pessoa que ele viveu pela fé. O apóstolo Paulo depois descreve, inspirando-se a Abraão, dizendo: o justo viverá pela sua fé, o justo pela sua fé viverá. Esta característica da descrição personifica Abraão. Então essa foi a forma como Deus concretizou a sua promessa por meio de Abraão. E isso, desculpem, era pergunta 14, isso é que era a maior riqueza que Abraão tinha, era a sua comunhão com Deus. 15. Qual foi o papel de Abraão na difusão da palavra de Deus? O papel de Abraão na difusão da palavra de Deus foi preponderante. Por que foi preponderante? É que Abraão, ele é o patriarca. Ele é o pai da fé. Ele é um instrumento que faz parte da tradição sacerdotal. Temos por um lado a tradição sacerdotal, temos por outro lado a tradição javista. A tradição sacerdotal é aquela linha de sucessão de reino de sacerdotes, que são aqueles que vão estar à frente
para serem a ponte entre Deus e a humanidade. Esta é a linhagem de Abraão, esta é a tradição sacerdotal. E é de Abraão que descende toda esta linhagem dos vários sacerdotes ou instrumentos que depois foram usados como instrumentos para fazer a ponte entre Deus e a humanidade. Ao passo que a tradição já vista aponta mais para o cumprimento ou levar à plenitude o tempo, ou a plenitude dos tempos, ou o plano de Deus por intermédio de Cristo, porque a tradição já vista aponta para Cristo ou para Deus. Por quê? Porque Cristo, todas as coisas foram feitas em Cristo, por Cristo e para Cristo. Porque se por um lado Deus Pai é um arquiteto, então Deus Filho, que é Cristo, é aquele a quem se destinavam todas as obras pelas quais Deus havia concebido. Então, o papel de Abraão na difusão da palavra de Deus foi um papel preponderante, porque ele, não obstante ser o pai da fé, um patriarca, ele é uma referência nas escrituras sagradas. Então, por isso é que quando se suicida, ou quando se refere a um Deus monoteísta, porque este era um período em que queria se erguer e consolidar a questão de adorar a um e único Deus antes de vir a lei. Porque a lei depois Deus dá a Moisés. Mas antes de vir Moisés para receber a lei, escrever a lei, Abraão foi um desses percussionistas que levaram a que houvesse um e único Deus, um Deus monoteísta. E a 16ª e última qual é o chamado de Deus? O que Deus viu em Abraão para que o chamasse? Então, o que Deus viu em Abraão, Deus viu sinceridade. Deus viu o coração. Por quê? Porque Deus, ele avalia o estado espiritual de cada um. Ele conhece. Deus é quem esquadrinha corações. Isto é, ele conhece quais são as verdadeiras intenções que estão por detrás do nosso coração, muito para além das nossas atitudes, das nossas palavras e das nossas ações. Então, o que Deus viu em Abraão para que o chamasse, ele viu essa predisposição em alguém que fosse temente, justo, obediente e que tivesse um coração que pudesse gravar as leis de Deus. Porque o coração é corrupto, como nós sabemos. E o grande perigo, o risco que nós temos da corrupção do nosso coração é nós não conseguirmos conservar aquilo que Deus nos diz, Deus nos comunica e Deus nos promete. Então, aqueles que têm o coração mais temente a Deus são aqueles que mais conservam, guardam as promessas de Deus, independentemente de que circunstâncias nós vamos passar a viver para que a nossa fé seja aprovada. Por quê? Não se esqueçam. Ninguém vai ser aprovado sem antes ser provado. Então, a primeira grande prova de fé para sermos justificados por Deus é nós sermos provados. Todas as coisas são provadas, porque só após a tua aprovação é que tu és aprovado por Deus. Então, porque Deus conhece o coração de todos, conheceu o coração de Abraão, conhecia as fraquezas de Abraão, mas sabia que Abraão haveria de ser justificado. Porque por causa do caráter de Abraão, Deus viu isso em Abraão e Deus trabalhou esse caráter, forjou esse caráter em Abraão. E Abraão, pela fé e pela graça do Senhor, conseguiu cumprir na íntegra a missão pela qual ele foi incumbido. Tendo chegado a este ponto, queremos agradecer a vossa presença, o vosso acompanhamento, bem como o interesse tem demonstrado nesta rúbrica. Queremos também convidar-vos a que apreciem nossas páginas, façam gosto ou like, partilhem com os vossos conhecidos para que eles também possam ter acesso a esta informação. Encontram este material juntamente com as outras lições de ministração da palavra arquivado nos nossos portfólios digitais, constituídos pela página Facebook Antônio Centras Oficial, pelo nosso canal YouTube Antônio Centras LDA e no nosso aplicativo EloApp. Deixem ficar os vossos comentários, questões, que nós teremos muito gosto em poder reagir, comentar ou encontrar ambientes favoráveis para desencadearmos uma discussão mais profunda. Um abraço de luz e até breve.